seja muito bem-vindo ao meu podcast. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida e você está no podcast Ana Aparecida e Ponto. Hoje nós vamos falar sobre valorização pessoal, autovalorização, o seu poder, a grandiosidade do seu poder, que muitas vezes não se manifesta na sua vida, simplesmente porque você está colocando o seu valor no lugar, nas pessoas, nas relações erradas. Deixa eu contar uma história para vocês. Havia uma jovem que ela estava se sentindo insatisfeita totalmente com a sua vida. Ela percebia que ela se dedicava no trabalho e sempre as outras pessoas levavam o crédito pelo que ela fazia. Ela se dedicava no relacionamento e sempre era desvalorizada pelo parceiro. Um dia, o pai dela, vendo o sofrimento, o tamanho do sofrimento da filha, tentando provar para todos o seu valor sem sucesso, ele foi lá e deu um presente para sua filha. Ele simplesmente entregou uma joia, um relógio de família muito antigo. Falou assim: filha, eu estou te dando esse relógio de presente, mas eu quero que você venda esse relógio. Então amanhã você vai procurar alguém que queira comprar, alguém que compre relógio, que compre coisas antigas, e você vai apresentar esse relógio para a pessoa. Quando ela chegou para apresentar esse relógio no dia seguinte, a pessoa falou assim: nossa, um relógio muito bonito, te pago um X pelo valor. Ela achou muito pouco, por ser uma joia de família, um objeto muito antigo. Ela achou muito barato aquele valor. Ela falou: pai, olha, a pessoa ofereceu X valor por ele. Ela falou assim: ok, minha filha, agora você vai procurar uma joalheria, você vai até o centro para procurar uma joalheria e vai perguntar quanto eles dão nessa joia, quanto eles dão nesse relógio, qual o valor que eles pagam. Quando ela chegou lá na joalheria, a pessoa da joalheria falou assim: nossa, essa peça aqui é uma peça muito bonita, é um relógio antigo, te pago 10x por esse valor. Ela ficou felizíssima quando ela viu: nossa, valor muito alto que estavam pagando pelo relógio. Ela toda empolgada falou: pai, a joalheria ofereceu 10x pelo valor do relógio. Aí o pai dela falou assim: ótimo, você ainda não vai vender esse relógio. Amanhã vai chegar aí na sua casa um amigo meu que entende de relíquias, que entende de peças antigas, e ele vai avaliar esse relógio para você. E aí, quando foi no dia seguinte, chega lá o amigo do pai, e o amigo do pai avalia o relógio. Quando o amigo do pai avalia o relógio, fala assim: nossa, esse relógio aqui é uma peça exclusiva, foi fabricado pouquíssimas unidades no mundo, tem mais de 100 anos, então é uma raridade. Então hoje ele vale 100x, mas se eu fosse você, eu não venderia essa peça hoje, porque no futuro vai valer muito mais, porque está cada vez mais escasso encontrar uma joia, encontrar um relógio como esse. Moral da história: muitas vezes a gente está ali buscando o nosso valor e simplesmente entregando o nosso conhecimento, entregando os nossos sentimentos, entregando o nosso tempo para pessoas que não têm capacidade de avaliar, não têm conhecimento para dizer que nós somos valorosos ou não. Muitas vezes a gente está investindo em relações onde a gente dá o nosso máximo e não tem reconhecimento. O que nós não entendemos é que essas pessoas, elas não têm conhecimento suficiente para avaliar o nosso valor. Muitas vezes a gente está em empregos onde a gente está insatisfeito e a gente está aguardando que tenha reconhecimento do nosso chefe, que tenha aumento de salário, e simplesmente isso não acontece, porque aquelas pessoas, elas não estão preparadas para simplesmente valorizar o seu trabalho. Então, muitas vezes, a gente precisa tomar a decisão de colocar o nosso conhecimento, de colocar os nossos sentimentos, de colocar a nossa presença aonde nós somos valorizados. Se você pegar uma águia e colocar uma águia para caminhar com galinhas, para conviver com galinhas, ela vai começar a achar que ela não deve voar, que voar é uma doença, porque as galinhas não voam. Então ela acaba acreditando que ela está condicionada a não voar, a não ser algo extraordinário. Muitas vezes nós estamos passando por isso e não entendemos por que acontece isso. E aí é onde entra a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência comportamental. Você precisa fazer uma autorreflexão e, se necessário, fazer todo um processo de formatação interna. Tirar aquele condicionamento de que você não pode, que você não consegue, que você não tem capacidade, que você não tem valor,
Entender que você foi criado para ser alguém valoroso. Você foi criado para ser alguém que tem valor para as outras pessoas, mas principalmente, você precisa se valorizar antes de mais nada. Você precisa entender o seu poder, você precisa entender o seu potencial. Você precisa entender que você é parte de uma criação que não erra. O Criador que te fez, ele não erra. Ele criou você com todo o potencial, com toda a capacidade para ser extraordinário. O que aconteceu é que durante a sua vida, você foi condicionando a sua mente a acreditar que você não é capaz. Então você não entrega o seu potencial máximo para as pessoas certas, porque você simplesmente convive com galinhas. Você não entendeu que você é uma águia, você está condicionado a achar que você é uma galinha. E aí você começa a conviver com pessoas que têm pensamentos medíocres, têm atitudes medíocres, empregos medíocres, pessoas que relacionamento para elas tanto faz como tanto fez, emprego para elas tanto faz como tanto fez. Nunca buscam melhorar. Tá bom ganhar o salário que tá bom morar na casa que tá bom ter o carro ou não ter o carro. Então você está acostumado com aquelas pessoas. Então você precisa mudar imediatamente e entender. Existe uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Se você está convivendo com pessoas que têm pensamentos medíocres, medianos, pessoas que não fazem nada para transformar a própria vida, o que vai acontecer? Você vai acabar condicionando e achando que você também não tem potencial, não tem capacidade, não vai conseguir. Você tem que andar com pessoas que te elevem, andar com pessoas que te desafiem, andar com pessoas que elas estão voando tão alto que você saiba que a única meta, o único objetivo que você tem é voar tão alto quanto elas. Pessoas que elogiam o seu potencial e ao mesmo tempo, se for necessário, diz para você, olha, isso aqui que você está fazendo, essa atitude aqui não é correta. Por que você não muda para isso? Por quê? Porque essas pessoas, elas falam com sabedoria, elas sabem como falar, como tratar isso para vocês, e ela trata isso porque ela acredita tanto no seu potencial que ela quer que você melhore ainda mais. Então, ande com pessoas que te desafiem a ser pessoas melhores. E principalmente, se você tem essas pessoas, valorize essas pessoas. Porque muitas das vezes a gente está com a mente tão condicionada que quando a gente conhece e convive com pessoas que têm uma capacidade extraordinária de fazer as coisas acontecerem, o que acontece? A gente acaba não valorizando. Por quê? Porque a gente começa a ter medo de andar com as águias e prefere continuar andando com as galinhas. Por quê? Porque é muito mais confortável, muito mais cômodo andar com as galinhas. Mas você não foi criado para ciscar que nem galinha. Você foi criado para voar que nem águia. Então, abraça esse potencial, abraça essa capacidade, queira isso mais do que tudo na sua vida. E você vai ver a transformação acontecer. Entenda que você foi criado por Deus para voar alto. Você foi criado por Deus para viver o seu potencial máximo. Você foi criado por Deus para ter relacionamentos maravilhosos. Você foi criado por Deus para ter uma família maravilhosa, para ter um emprego maravilhoso, para ter um negócio maravilhoso. Mas você precisa ser a primeira pessoa a acreditar nesse processo. Eu sou a Ana Aparecida e eu vejo você no nosso próximo podcast.